Olá! Nesse nosso canal, o tema de preocupação é a questão das privatizações e suas consequências ao setor elétrico brasileiro e, de forma mais abrangente, inclusive, a todo o setor energético do país. Nesse sentido, o objetivo específico desse vídeo é trabalhar em torno de uma afirmação bastante relevante, de grande importância de interesse geopolítico do país, na medida em que nós participamos do movimento em defesa da soberania nacional e, junto conosco, nós temos muitos companheiros e companheiras, muitos brasileiros e brasileiras que atuam com esse mesmo propósito. Para a gente atuar no sentido de reafirmar os marcos de nossa soberania, nós temos que interpretar quais são as questões relevantes que estão colocadas nesse nosso cenário da geopolítica energética brasileira para reafirmar os parâmetros de nossa soberania. Então vamos lá. A afirmação que eu parto aqui para a gente fazer a reflexão é uma afirmação que requer elementos de sustentação, para a gente não ser leviano, para a gente não ser superficial nesse tipo de afirmação. Então a afirmação é que interesses imperialistas na conjuntura geopolítica mundial atuam no sentido de promover as privatizações do setor no Brasil. São interesses geopolíticos internacionais que orientam essa macropolítica no país. É importante que a gente trabalhe em torno de quais são os indicativos, quais são os elementos que dão sustentação a essa afirmação, que é uma afirmação de grande importância, né, dentro desse contexto de quem, afinal de contas, pretende lutar pela soberania brasileira, né? Então vamos refletir juntos sobre isto. A primeira coisa que a gente precisa colocar é o seguinte: os elementos de sustentação são basicamente notícias. Agora, no universo de notícias é um universo muito poluído. Tem muita informação e as informações relevantes apresentam-se de forma difusa neste cenário de informações, de diversos tipos de informações. Então a gente tem que pegar uma lupa para entender o que é relevante e o que é relevante neste cenário, né? Valorizar aquilo que é relevante. E normalmente a notícia tem foco naquilo que não é de grande relevância. Então nós temos que trabalhar em torno das notícias que realmente têm relevância, e esse é o propósito desse vídeo, é pegar essa notícia, pegar uma notícia e valorizá-la do jeito que deve ser valorizada. Vamos trabalhar juntos nesse sentido. Eu sou o autor do livro documentário A Copel é Nossa, no qual, no capítulo 7, eu falo dos resultados das privatizações. Em termos de Copel, houveram alguns capítulos importantes relacionados àquele processo de tentativa de privatização lá de 2001, em que o povo do Paraná resistiu, fez uma campanha de resistência e saiu vitorioso nessa campanha, e que se desdobrou, por exemplo, na realização da CPI da Copel. Conto um pouco desse capítulo e conto também sobre o processo de privatização da Copel Telecom, um segmento importante que foi privatizado pelo governo Ratinho Júnior. A nível nacional, quais são os resultados das privatizações? Talvez o resultado mais elementar é o reflexo das privatizações em termos de tarifas de energia do país todo. Combustíveis, energia elétrica e todos os demais segmentos. É o que aflora mais, ou seja, a macro-orientação política que é dada pelas privatizações é na forma de simplesmente um ambiente especulativo que exige resultados econômicos das empresas energéticas do país. A nível mundial, o Brasil caminha na contramão do resto do planeta. Só o Brasil se mantém na política privatizante. O resto do planeta está no sentido de reverter esse tipo de política. Nesse sentido, é preciso compreender o momento estranho que caracteriza os tempos atuais.
Trata-se de um país que sai dividido das urnas, indeciso na encruzilhada de rumos a seguir entre reconstituir-se como um Estado democrático de direitos, com soberania nacional, ou reconstituir-se como um regime autoritário neocolonialista. A opção majoritária foi pela reconstituição de um Estado democrático de direitos, e é nesse sentido que este canal está aqui para ajudar a também se somar na luta pela soberania nacional, reconstituição da soberania nacional. Então, a direita, por outro lado, ela sai fortemente articulada a nível nacional. Um exemplo disso, no caso do Paraná, temos o Renato Feder, que era secretário de Educação privativista do governo Ratinho Júnior, que vai ser o secretário de Educação do Estado de São Paulo, um governo bolsonarista recém-eleito. Então, dentro dessa conjuntura titubeante, que não sabe exatamente qual rumo a seguir, nós, professores, temos que reconfigurar o nosso papel para atuar muito além do ambiente acadêmico, temos que atuar na sociedade. O sistema educacional, ele tem uma responsabilidade muito grande na formação de cidadãos e cidadãs para uma sociedade democrática. Quando a democracia está em jogo, nós temos que atuar sempre nesse sentido de formar cidadãos para uma sociedade democrática. Então, nós temos que atuar na sociedade. Conforme comentado, para finalizar esse vídeo, vamos então fazer algumas conexões com informações que caracterizam aquela afirmação que a gente fez lá atrás. Em primeiro lugar, o jornalista Marcos Atala, do GGN, no dia 12 de novembro de 2022, ele escreveu um artigo com o título "Bolsonaro entregou o setor energético aos britânicos", no qual ele comenta sobre documentos que revelam um pacto para a entrega do setor energético aos britânicos. Importante associar com o que aconteceu depois das eleições. Vários estados brasileiros, como Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, colocaram empresas do setor à venda. Colocaram a Copel, a CEMIG, a Celesc para ser privatizadas. Isso no dia seguinte ao segundo turno das eleições. Vamos olhar qual foi, eu fui atrás dessa informação. O que disse o The Classified UK no dia 28 de outubro, que é sexta-feira que antecedeu o segundo turno das eleições. Veja como as coisas aconteceram rapidamente. A véspera do segundo turno das eleições foi dia 30 as eleições. Então vamos dar um pouco de atenção para o que disse o jornalista independente do The Classified UK. No dia 28 de outubro, o jornalista britânico independente Matt Gennard denunciou que o Reino Unido gastou milhões impulsionando o Bolsonaro para privatizar o petróleo e o gás no Brasil. Segundo o artigo, se o Bolsonaro fosse reeleito naquele final de semana, ele tinha prometido vender estatais e que a prioridade da ajuda do Reino Unido seria em troca da liberação de gás e remoção de barreiras específicas no mercado, na energia brasileira. Então, verifica-se aqui uma relação de caráter neocolonialista entre o Brasil e o Reino Unido. A Embaixada da Grã-Bretanha deve explicações ao povo brasileiro e ao governo brasileiro recém-eleito.